começar a nossa palavra de hoje. Hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento, o poder do autoconhecimento. Se eu chegasse para você hoje e perguntasse assim, você sabe exatamente quem você é? Você se conhece de verdade? Será que você saberia responder? Talvez a gente partiria para aquela questão, né? Começaria a falar sobre as qualidades, os defeitos, mas eu acho que uma definição mesmo de quem nós somos, quando a gente não tem um entendimento, né, daquilo que Deus sabe a nosso respeito, a gente não sabe muito responder essa pergunta não. Quem sou eu? Né? Quem realmente eu sou? E é isso que a gente vai falar aqui hoje. E você vai entender que é muito importante você saber quem você é realmente, né? Quem você é hoje, a posição que você está hoje e a posição a qual você estava, você ocupava. Quando você tiver esse entendimento e você souber, quando a pessoa te perguntar quem é você já assim nem pensar para falar, aí você vai entender que você vai estar num nível, não é um nível de maturidade, você vai realmente ter a certeza, né, a verdade dentro de você. E aí você vai saber o que você pode, o que você tem e quem você é. Amém? Então vamos lá, olha só. Tem uma frase de um livro que ela diz assim: frequentar uma igreja não fará de você um cristão. Assim como frequentar um estábulo não fará de você uma vaca. É verdade. Eu li essa frase de um livro, eu só não estou me recordando o livro aqui, mas eu lembrei e eu até fui pesquisar e encontrei essa frase. Vou repetir ela para você. Frequentar uma igreja não fará de você um cristão. Assim, né, também como frequentar um estábulo não fará de você uma vaca. O que eu quero dizer com isso? Em outras palavras, o ambiente, queridos, ele não tem o poder de mudar a sua natureza. Qualquer ambiente que você esteja, ele não tem o poder de mudar a sua natureza. E quando a gente fala em conversão, essa palavra, às vezes a gente fala conversão, converter, tem pessoas que até se arrepiam, né? Porque na mesma hora elas já pensam em algo religioso, né? Ai, não vou me converter, eu não quero me converter, eu não quero ser crente, eu não quero ser isso, eu não quero ser aquilo, blá, blá, blá. Só que, queridos, conversão não tem nada a ver, não está ligado à religião. Conversão é algo muito maior do que isso. Conversão, na verdade, é uma mudança de natureza. E aí nós vamos entender o que é isso. Mudança de natureza? Pastor, como assim? Calma lá. Da mesma forma que conversão é uma mudança de natureza, cristianismo não é religião. Cristianismo é um estilo de vida. E quando você entende isso, que cristianismo é um estilo de vida, querido, você coloca toda a religião, toda a religiosidade de lado. E aí você olha para você e você entende, você diz, realmente, eu sou um cristão. Né? Jesus, ele veio pregar realmente o cristianismo. Por quê? Cristianismo tem a ver com o quê? Com Cristo. Nós nos convertemos a Cristo. A gente não se converte a uma religião. Eu não converto a uma religião católica, eu não me converto a uma religião evangélica, eu não me converto a uma religião espírita, ou seja lá qual for a religião. Nós nos convertemos a Cristo, ao cristianismo. E quando você entende isso, aí você vai perceber que cristianismo é um estilo de vida totalmente diferente desse que a gente vive no mundo. Amém? Olha o que diz lá na carta, o que Paulo diz, né, na carta aos Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Se você trouxe sua Bíblia, eu queria que você abrisse a sua Bíblia com a gente aqui para a gente poder ler. Tá? Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. Está dizendo assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Isso se refere a nós também. Nós estávamos mortos em nossas transgressões e nossos pecados. Toda a humanidade, antes de Jesus Cristo, ela estava condenada ao quê? Condenada à morte eterna. Por quê? Porque por meio de um homem, o pecado entrou no mundo, nós já entendemos isso. O pecado entrou no mundo, então, consequentemente, ele morreu e nós também, né, acabamos morrendo, espiritualmente falando, por conta do pecado que se instalou no mundo. Né? Deus havia abençoado Adão, mas por meio do pecado, Adão foi amaldiçoado, não por Deus, mas pelo pecado. Então, toda a humanidade, toda a terra, todas as pessoas
que viriam da descendência de Adão estariam mortas por conta do pecado. Amém? E aí ele continua, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, de quem que ele está falando aqui? Ele está falando do diabo, está falando de Satanás. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Olha só. Aí ele continua. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, ou seja, seguindo os desejos e pensamentos dele. A gente estava aqui, satisfazendo as vontades da nossa carne e tudo que ele nos mandava, tudo que ele nos influenciava, nós estávamos fazendo, nós estávamos vivendo nisso. Como os outros, éramos por natureza. Queridos, presta bem atenção nessa palavra, natureza. Eu quero que você guarde essa palavra, natureza. A gente já falou lá em cima, que conversão é uma questão de mudança de natureza, então eu quero que você guarde bem essa palavra. Éramos por natureza merecedores da ira, ou filhos da ira, ou filhos da desobediência. Tá? Então, aqui Paulo está falando acerca do que nós éramos antes de Jesus Cristo. Então, nós éramos filhos da ira, filhos do diabo, por conta do pecado. Amém? Então, olha só. Como ele está falando aqui que nós éramos filhos da desobediência, e o texto diz também que nós éramos o quê? Por natureza. Nós éramos filhos do pecado, filhos da desobediência por natureza. O problema do homem, que ele sempre foi o problema de natureza. E você vai entender o que é isso. Agora, Jesus, ele veio não só para nos livrar do pecado, para apagar os nossos pecados, para nos perdoar, como também ele veio para resolver esse problema da nossa natureza. Amém? Por que eu estou falando isso? Olha só. A Bíblia fala a respeito de um homem, de Adão, que foi o primeiro homem. Aquele primeiro homem criado por Deus. E lá em Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 12, está dizendo assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, olha só a referência que ele está fazendo a Adão. O pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Ele está apagando aqui sozinho, queridos. Aí, de vez em quando, vai dar uns reflexos aí, é que a luz está apagando aqui, tá? Mas vamos lá. Olha o que está dizendo lá em Romanos. Então, como o pecado entrou no mundo através de Adão, e pelo pecado a morte, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, assim também a morte veio a todos os homens. Todos que vieram da descendência de Adão, todos eram mortos espiritualmente, morreram espiritualmente. Amém? Por quê? Por conta do pecado. Então, por quê? Porque também todos pecaram. Então, todos nós já nascemos numa condição de pecado. A gente sabe que o pecado está no mundo. Então, quando a gente nasce, a gente já está nascendo numa condição de pecado. E aí, quando a gente toma consciência das coisas, da verdade, da mentira, quando a gente toma consciência do pecado e a gente decide por vontade própria pecar, então realmente nós somos separados da natureza de Deus. E aí, queridos, quando você se separa da natureza de Deus, o que acontece? Você agora passa a ter a natureza do pecado, a natureza pecaminosa que está no mundo. É isso que a gente precisa entender. Antes de Jesus Cristo, não havia como resolver esse problema. Mas graças a Deus, pelo plano perfeito dele, por meio de Jesus Cristo, hoje nós temos como resolver essa questão da natureza. Olha que maravilha. E Deus, ele é tão perfeito, amados, que ele, assim, quando Adão fez aquilo, quando Adão pecou, Deus já tinha um plano para que toda a humanidade pudesse realmente voltar à sua condição natural, à sua natureza ao qual ele foi criado, que é a nossa natureza de filho, a nossa natureza divina, a natureza de Deus. Amém? Então vamos entender aqui. Adão deveria ter gerado, então, pessoas semelhantes a Deus, assim como ele era semelhante a Deus. Deus fez o homem, conforme a sua imagem e semelhança. E aí, quando Deus criou Adão, ele criou Adão com a sua natureza, com a natureza divina.
Mas aí quando Adão decidiu pecar, decidiu desobedecer, né, a vontade de Deus, decidiu desobedecer a ordem de Deus, o que ele fez? Ele se separou da natureza de Deus. Ele se separou de Deus, ele morreu espiritualmente, ele foi separado de Deus. Então aquela natureza de Deus que antes habitava nele, que vivia nele, agora não habita mais. Ele não era mais da natureza de Deus. Agora ele passou a ser da natureza do pecado, da natureza do mundo, da desobediência, da ira. Amém? Então olha só. E havia uma ordem, Deus havia, né, dado uma ordem, ele instituiu uma ordem. Para quê? Onde cada espécie geraria outro da sua espécie. Não foi assim que Deus fez com Adão? Olha, eu vou aqui, eu criei o mundo, criei os animais, criei todas as coisas e tudo, né? Tanto os animais, como as plantas, como o homem, cada um vai gerar outro da sua espécie. Então os peixes geram outros peixes. Peixes não geram aves, nem aves geram peixes, né? Eu nunca vi. Se você já viu, depois você me conta, mas eu nunca vi. Então, assim, e da mesma forma que os animais, isso também foi feito em relação ao quê? A toda a vegetação, a tudo que, né, que existe, vamos dizer assim, e principalmente o homem. Eita, mas essa luz aqui tá uma benção, queridos. Ela não para quieta, não. Qualquer coisa eu vou deixar do jeito que tá mesmo, tá? Pra gente não perder o foco aqui. Entende? Então Deus instituiu isso, que todas as coisas deveriam ser geradas, né, a partir da sua natureza. E aí quando o homem peca, né, e isso afeta a natureza do homem, ele é separado da natureza de Deus, como a gente já falou aqui. Eu acho que você já entendeu. E passa a ser um reprodutor de uma raça com a natureza separada de Deus. Agora, todo filho, a partir de Adão, ele nasceria com a natureza separada de Deus. Por isso que a gente precisa entender que Jesus Cristo também veio tratar essa questão da natureza, né? Essa natureza pecaminosa. Jesus, como eu falei aqui, ele não veio simplesmente livrar os nossos pecados, apagar os nossos pecados, mas ele também veio nos livrar dessa natureza pecaminosa. Ele veio nos colocar novamente, né, no lugar onde nós fomos criados para estar, com a natureza de Deus. E olha o que João Batista diz. Ele diz assim: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E olha que bacana, ele está falando o pecado. Por que ele não falou os pecados? Por que ele falou no singular? A gente precisa entender que, obviamente, o mundo está mergulhado no pecado, né? Ele está assim, inundado de pecado. Mas por que ele está falando aqui, a Bíblia está dizendo o pecado no singular? Por quê? Porque o Cordeiro de Deus, ele veio livrar-nos dessa natureza pecaminosa. Ele veio nos livrar disso. Quando ele diz o pecado no singular, ele está se referindo à natureza. A essa natureza que está no mundo. Amém? Olha só, vamos lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 16. Vamos ver o que diz lá. Nós vamos ler o versículo 16 e 17. Está dizendo assim: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Ó, agora está falando, ele vai falar agora a respeito, né, depois de Cristo. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, falando do Cristo homem, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então a Bíblia está dizendo que nós somos feitos nova criação, nós somos uma nova criatura. E por conta de nós termos sido feitos nova criação, agora então nós temos uma nova natureza. Agora nós somos uma pessoa completamente diferente. O seu espírito foi recriado. Deixa eu te falar, Deus, ele é o Criador. Deus, ele é o produtor, né? Digamos assim. Ele é o agricultor, como a Bíblia se refere. Então, Deus, ele não vai remendar. Ele não pegou o seu espírito e remendou. Aonde que estava aqui quebrado? Não, querido, ele não faz isso. Ele fez uma nova pessoa por meio de Jesus Cristo. Então, Cristo morreu e quando ele
ressuscitou, nós também ressuscitamos, agora como uma nova criação. Nós somos nova criação. Essa mudança é total, não é parcial. Sabe? É a realidade que nós precisamos entender. Autoconhecimento é conhecer a ti mesmo, depois de Cristo. A gente está vendo tudo isso aqui, a gente está sabendo quem nós éramos antes de Cristo. Amém? Para você entender qual foi essa obra de Cristo. Mas agora, depois de Jesus Cristo, é que nós vamos entender quem nós somos realmente. E aí, quando uma pessoa te perguntar quem você é, você vai dizer na lata: eu sou filho de Deus. Eu sou uma nova criação em Cristo Jesus. Eu sou abençoado, eu sou mais do que vencedor. Você vai dizer tanta coisa ao seu respeito que a pessoa vai pensar: uau, que isso? Espera aí, eu também quero ser assim. Mas todos nós somos, a partir do momento que nós o quê? Entregamos a nossa vida a Cristo. Agora nós temos uma nova natureza. Aquelas coisas velhas ficaram para trás e agora eis que tudo se fez novo. Então o nosso espírito foi recriado. E nós não podemos ser mais, amados, reconhecidos pela nossa carne. Sabe como? Pela nossa natureza terrena. Agora a gente é reconhecido pelo Espírito. Essa natureza terrena é a natureza pela qual Adão nos colocou. Eu acho que você já entendeu isso. Agora, como eu aceitei Jesus, eu entreguei a minha vida a Ele, então eu entendo que agora eu sou reconhecido pelo Espírito, por aquilo que Cristo fez por mim. Amém? E eu queria chamar a atenção para algumas coisas que Jesus fez por nós. Vamos lá. Quando a gente olha para Jesus na cruz, o Jesus da cruz, queridos, ali não é quem nós somos. Você precisa entender isso. Quando você olha Jesus na cruz, você não está olhando quem você é. Você está olhando quem você era. Não é a sua realidade hoje. Por quê? Porque Jesus na cruz é onde Ele levou todo o pecado da humanidade. Você, por ter nascido de novo e ter reconhecido Jesus, você não é mais um pecador. O pecado ele existe sim no mundo e nós estamos aí expostos a ele. Nós pecamos? Pecamos. Mas basta nós nos arrependermos de coração, entendermos que não adianta nós vivermos uma vida em pecado. Isso não é mais da nossa natureza. Sabe? Isso não tem mais nada a ver com a gente. Ô, luz abençoada. Você me entende? Que isso não tem vínculo mais com a gente. Agora nós somos uma nova natureza, a natureza divina. Então o pecado ele não pode mais conviver com a nossa vida. E quando a gente entende isso, a gente olha para a cruz e diz: não, ali eu vejo quem eu era, não quem eu sou. Sabe? Ele assumiu as nossas dores, assumiu as nossas enfermidades, se fez pobre por nós, levou todo o pecado. Então por isso eu te falo, nunca se identifique com Cristo na cruz. Por quê? Porque esse era quem você era. Ali era quem você era e não quem você é. Se identifica com Cristo ressurreto. Aquele que já te salvou, aquele que já te libertou e aquele que está vivo. Aquele que está vivo ao lado de Deus, à destra do Pai. É com Ele que a gente precisa se identificar. Com esse Cristo vivo. Porque se você se identificar ainda, com aquele Cristo lá, talvez para você Cristo nem esteja vivo. Cristo vive. E Ele também vive em nós. A gente precisa entender, amados, que quando Cristo nos libertou, Ele nos comprou por um preço altíssimo. Aonde o homem não tinha condições nenhuma de pagar por sua liberdade, Cristo foi lá e te comprou. Ele pagou a sua liberdade com a própria liberdade dele, com a própria vida. Agora, por conta disso que ele fez, o justo se fez pecado para que os pecadores se tornassem justiça de Deus, que somos nós. Deus o ressuscitou dentre os mortos. E agora ele está vivo à destra do Pai, intercedendo por nós. Então essa é a nossa condição hoje, de filhos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Essa é a nossa natureza divina. Lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 21 até o 25, eu vou ler com você aqui. Diz assim: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês,
a qual é poderosa para salvá-los. Olha o que ele está dizendo. Então, se livra de toda impureza moral, de toda maldade que prevaleça, de todo o pecado. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Olha como é que isso é poderoso. O que adianta você ir à igreja ou você estar na sua casa simplesmente ouvindo a palavra de Deus? É claro que para a gente compreender, entender e até mesmo viver, primeiro você precisa ouvir a palavra, você precisa ler a palavra. Mas é o que ele está dizendo aqui, não sejam apenas ouvintes, sejam também praticantes. Tem pessoas que muitas vezes estão lá na igreja e às vezes elas estão 5 anos, 10 anos, 15 anos e elas não conseguem enxergar suas vidas transformadas. E parece que elas estão perseverando e elas não conseguem entender. Falam, poxa, eu estou há tanto tempo aqui, eu tenho orado, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo e nada muda na minha vida. Deixa eu te falar, a palavra ela só transforma a sua vida a partir do momento que você escolhe fazer com que ela mude a sua vida. A decisão é sua. Você precisa praticar o que você está ouvindo. Você precisa praticar o que você está lendo. E ninguém está pedindo para você ler a Bíblia toda. Todo ano você vai ler a Bíblia toda. Todo ano você vai ler a Bíblia toda. É importante você conhecer? Claro que é. Você precisa ler a Bíblia. Porque é por meio da Bíblia que você vai saber quem você é. Você vai entender qual que é a sua natureza. E é ela que vai gerar fé no seu coração. Mas é muito melhor você pegar um versículo por vez e praticar esse versículo do que saber falar a Bíblia inteira de cor sem praticar nenhum versículo. É isso que você precisa entender. Pega um versículo e começa a praticar esse versículo. Você vai ver a transformação que vai ter na sua vida. Coisa que talvez em 10 anos, 15 anos não aconteceu nada. Na hora que você começar a praticar um versículo pelo menos, por vez, você vai ver as coisas sendo transformadas. Eu estou falando, gente, por experiência própria. Eu tenho vivido isso diariamente na minha vida. Por quê? Porque eu decidi praticar. Quando o pastor ele prega a palavra, eu ouço a palavra e no final ele diz assim, sejam abençoados na prática da palavra. Eu sempre peguei isso para mim, na prática da palavra. Por quê? Porque eu sei que a prática é importantíssima. É a mesma coisa quando você é um estudante, né, e você estuda a sua vida inteira, você faz uma faculdade, e aí? Se depois você não colocar em prática aquilo que você aprendeu, o que vai adiantar na sua vida? Não adianta nada. Você vai se tornar um profissional frustrado. Por quê? Porque você pegou aquele conhecimento que você adquiriu e praticou. É isso que você precisa entender. É a prática. Continuando aqui, né? Ele diz, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. Uau! Como assim? E ele continua. E depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Queridos, olha o que ele está dizendo aqui. Se você ouve a palavra e não pratica, é como se você estivesse se olhando no espelho e você não se reconhece no espelho. E aí você vira as costas e sai e esquece da sua própria aparência. E isso é muito sério. Olha isso. Eu vou impor as mãos aqui sobre essa luzinha aqui, vamos ver se ela vai... Em nome de Jesus, você não vai pagar mais não, minha filha. Você entendeu o que ele está falando aqui? A importância da prática da palavra? Continuando. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, olha ele falando de liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Aleluia! Glória a Deus! Olha o quanto isso é importante. Você precisa observar atentamente tudo que a palavra diz a seu respeito, né? Por isso que eu fico batendo muito nessa tecla aqui. Quem você é, o que você pode, o que você tem, é o que a Bíblia vai dizer a seu respeito, né? Que isso traz a liberdade. Eu já até falei sobre liberdade uma certa vez. Sabe? Cristo veio nos libertar. Mas não é essa liberdade que as pessoas imaginam, que as pessoas estão vivendo no mundo, achando que podem fazer o que quiserem, que isso não tem responsabilidade, não traz nenhuma consequência. Não é esse tipo de liberdade que ele está falando. A liberdade que Cristo trouxe para você é para você ter a paz que excede todo o entendimento.
a alegria em qualquer momento na sua vida, seja na dificuldade, seja na abundância. E persevera na prática da palavra. Olha o que ele está dizendo. Persevera na prática da palavra. E aí você pode me perguntar, pastor, eu orei para crer sobre determinada coisa. Sabe, eu estou crendo, mas aquilo não aconteceu. Já tem uma semana, filho, continua declarando. Pastor, mas quantas vezes eu preciso declarar? O quanto for necessário, até acontecer. Não existe um número ideal para você, né? É a mesma coisa lá quando Jesus disse a Pedro a respeito do perdão. Quando ele disse 70 vezes, 7 vezes. É até acontecer, queridos. Pode acontecer na primeira vez que você declarar? Pode. Mas pode acontecer na segunda, na 10ª, na 100ª ou na 1000ª. Não importa. Você vai declarar até que aconteça. Amém? E aí será feliz naquilo que fizer. Tiago está dando aqui uma exortação para nós, como crentes. Ele está falando para crente, para sermos praticantes da palavra. E ele diz assim, livrem-se, deixe para trás, esqueçam. Tire essa veste da maldade, esqueça suas velhas práticas, aquilo que você praticava, a sua antiga natureza não existe mais em você. Agora você tem a natureza de Deus, a natureza divina. Agora são novas práticas. Olha para Cristo, olha como é a conduta dele, olha como ele fala, olha como ele anda, olha como ele se expressa, olha como ele ama. É assim que a gente deve viver. Sabe, eu já falei isso aqui outras vezes também. Deus ele nos deu 2 vidas. Nós temos 2 tipos de vida. A vida eterna, que por meio de Jesus Cristo, né, ele conquistou essa vida eterna para nós novamente. Então, você tem a vida eterna. Se você, né, é nascido de novo, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem a vida eterna. Mas ele também nos promete uma vida abundante. Agora, essa vida abundante, você acha que você vai viver no céu? Não, lá já tudo é abundante. Essa vida abundante que ele te prometeu é aqui na terra. É aqui que você tem que viver essa vida abundante. Não uma vida miserável. Mas talvez você esteja vivendo uma vida miserável porque você não tem conhecimento de quem você é, do que você pode, do que você tem. Porque na hora que você souber a respeito disso, você vai começar a declarar sobre a sua vida, sobre quem você é, até acontecer. E é assim que as coisas funcionam. Entende? Sabe, muitas vezes nós estamos o quê? Limpos por dentro, mas com práticas erradas. Eu tenho visto muitas pessoas, queridos, dentro da igreja mesmo, muitas pessoas que já foram limpas, né, pelo sangue de Jesus, já foram libertas espiritualmente, mas continuam presas pela carne, continuam presas pelas velhas práticas, por aquilo que elas consideravam importantes na vida delas. Paulo diz que considera essas coisas como estrume. E como que a gente está vivendo? Como que a gente quer viver uma vida abundante se a gente não faz coisas diferentes, a gente continua fazendo as mesmas coisas, as velhas práticas? Não vai mudar. Se você quer algo diferente para a sua vida, você precisa fazer algo diferente. Aleluia! Ele diz assim, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Então você por dentro agora é uma nova pessoa, é uma nova criação. Comportamentos antigos na sua vida agora não servem mais, não são compatíveis com a sua nova natureza. Você me entende? Entenda uma coisa, se você ainda não se entregou a Jesus, você não entregou sua vida para Jesus, eu não estou falando aqui se você virou crente, ou se você virou evangélico, ou seja lá, a gente já é maduro para entender isso, a gente não está falando de religião. Conversão não tem nada a ver com religião. Se você já se tornou uma nova criação em Cristo, seu espírito nasceu de novo, então os seus comportamentos antigos já não servem mais para você. Agora você tem a natureza de Deus de novo. Porque a gente precisa ter responsabilidade com isso, entender que agora as pessoas vão olhar para você e você vai ser uma referência. De quem? De Cristo. E como que você está passando essa imagem para as pessoas? Como que está sendo isso? A gente
precisa tomar muito cuidado. Porque é a imagem do teu pai que você está passando para as outras pessoas. E deixa eu te falar, as nossas atitudes, elas vão falar muito mais a nosso respeito. Você pode até falar coisas boas, coisas maravilhosas, mas se você não viver isso, nada vai mudar na sua vida. E em qualquer momento da sua vida, a sua conduta errada, ela vai revelar o seu caráter, ela vai revelar quem você é. E aí, querido, olha, para você retomar, né, um caráter aprovado, para as pessoas confiarem novamente em você, é difícil. É muito difícil. Então toma cuidado, entenda a sua nova natureza, entenda quem você é, para que você passe a andar conforme aquilo que você é realmente hoje, não o que você era. Amém? Então quando a gente renova a nossa mente, a gente consegue discernir o que é e o que não é a vontade de Deus. Tem gente que tem essa dúvida, será que isso é vontade de Deus? Ou será que não é? Queridos, eu sei perfeitamente, para mim, o que é vontade de Deus. Talvez hoje eu ainda confundo um pouco o que é a minha vontade com a vontade de Deus. Mas vontade do diabo? Como que eu vou confundir? Não tem como. Por quê? Porque a minha natureza agora é outra. Se ele vem buzinar na minha cabeça, eu sei exatamente que é ele, e na hora eu já repreendo. Olha, sai daqui, sai para lá, volta para o lugar de onde você veio. Aqui não. E aí a gente, renovando a nossa mente na palavra, constantemente, a gente consegue discernir o que é vontade de Deus. O fato de nós ter vindo para cá, ter mudado completamente a nossa vida, nós entendemos que era a vontade de Deus. E isso foi tão claro, tão nítido para a gente, que a gente nem pensou. Foi algo assim instantâneo. Talvez a minha alma, né, o meu sentimento, assim, a minha vontade e outras coisas mais pudessem ter relutado, mas a minha nova natureza foi convicta. Não, é a vontade de Deus, eu sei. E deixa eu te falar, Deus ainda vai te dando provas e vai testificando seu coração para que você fortaleça a sua fé, para que você fortaleça a sua confiança nele. Ele não te desampara não, querido, em momento nenhum não. Você lembra aquele exemplo que eu falei do espelho, que a gente viu lá no versículo? Então, quando a gente olha para o espelho, geralmente é para ver o quê? Para ver se tem algo errado com a nossa aparência, né? Você olha lá no espelho, você vai ver se está tudo certo com o seu cabelo, se não tem nada, né? Nenhuma mancha aqui. As mulheres principalmente vai lá, faz uma mancha, né? Aí a gente vai ficando assim, às vezes com os pezinhos aqui, umas ruguinhas aqui, né? Ou seja, você está ali, você vai diante do espelho para ver a sua aparência, né? Para quê? Para que você, se tiver alguma coisa errada, você vai ali e ajusta. Ajusta uma coisa aqui, ajusta uma coisa ali. Sim ou não? A palavra de Deus é a mesma coisa. Você ouvir a palavra de Deus é como se você estivesse se olhando no espelho. E tudo que tiver errado na sua vida, a palavra de Deus ela vai consertar. A partir do momento que você decide fazer isso. Você ouve a palavra com o objetivo de ajustar o que está errado na sua vida. Com o objetivo, sabe? De ajustar o que não está mais correto. É aquilo que eu falei. Se você entende hoje a sua natureza divina, a sua natureza de Deus, que hoje você tem essa natureza, por ter aceitado Jesus, então você vai ver que essas práticas antigas, isso não é mais coerente com a nossa vida. Isso não, sabe, não condiz mais, não bate. Queridos, eu vou te falar que o Espírito Santo, ele fala com a gente o tempo inteiro. Ele nos orienta, ele nos direciona. E tudo que a gente pensa em fazer alguma coisa errada, qualquer coisa que vem na nossa mente que não seja da sua nova natureza, você vai ver que aquilo é conflitante. Aquilo te incomoda. Você fica pensando aqui e fala, cara, eu não posso fazer isso, não vou fazer isso, não vou. Pode ser as coisas mais simples que forem. Você não consegue mais fazer isso. Por quê? Porque agora você tem uma nova natureza. A natureza pecaminosa, a sua conversão, a sua entrega a Jesus, o seu nascimento, resolveu isso. Então Jesus ele veio resolver a sua natureza de pecador para a natureza de Deus. Ele te devolveu a natureza de Deus, aquela que Adão tirou de toda a humanidade por conta da desobediência dele. Agora Jesus veio e te devolveu essa nova natureza.
Então agora, queridos, você sabe perfeitamente. Quando alguém perguntar quem você é, você vai saber responder quem você é. E eu vou te falar no final aqui, você vai ver. Então olha só, essa pergunta aqui, hoje você já pode se fazer. Quem eu sou? Né? O que eu sei sobre mim? Então, se você fizer essa pergunta e ainda tiver dúvida, não saber responder, então você precisa reconhecer, né, que você não conhece a palavra, que você ainda não sabe exatamente a sua posição, quem você é, né? Conhecer a palavra de Deus. Somente ela vai te dizer quem realmente você é, tá bom? E você sabe quais os males causados pela falta do autoconhecimento? Pela falta de você não saber quem você é realmente? Não conhecer a ti mesmo? O ato de você não conhecer a você, quem você é, faz o quê? Isso nos torna insatisfeitos com tudo, arrogantes, presunçosos, ingratos, derrotados, frustrados, inseguros, perdidos e muitas outras coisas. É verdade. Por quê? Gente, quando te perguntam uma coisa, quem você é, e você não sabe responder, parece que você não tem identidade. Deixa eu te falar, Jesus, ele te deu uma identidade. Aonde nós não tínhamos, aonde nós estávamos mortos, né? Em nossos delitos e pecados, por conta do pecado, Jesus nos devolveu isso. Agora você precisa saber quem você é. E somente a palavra dele é que vai dizer quem você é. Sabe aquela pessoa pra cima que às vezes chega assim, né, numa festa, numa roda, sei lá, e todo mundo sabe que ela chegou? Ah, a pessoa chegou. Pois é. Muitas vezes a presença dela, ao invés de divertir ou de contagiar a gente, vai fazer o quê? Pode nos incomodar. Sabe por quê, queridos? Não é porque aquela pessoa é aparecida, nada disso não. Porque geralmente é difícil aceitar as qualidades do outro quando você olha para si mesmo e só vê o quê? Defeito. Quando você olha para você e só vê imperfeições. Aí é difícil você aceitar as qualidades da outra pessoa. Quando não sabemos a respeito de nós mesmos, né, quem somos, a crítica, sendo ela tanto de fora quanto de dentro, nos faz viver frustrados, com a própria consciência do que nós achamos de nós mesmos, e não do que nós sabemos quem somos. Deus sabe quem você é, mas talvez você não saiba. Então, amados, olha só, lá em Lucas, no capítulo 2, do versículo 41 ao 52, né, ali diz que Maria e José, eles ficaram preocupados, por quê? Porque eles haviam se perdido de Jesus. Né? Eles estavam numa festa tradicional da Páscoa, lá em Jerusalém. E aí, né, eles se perderam ali de Jesus, e depois de um tempo, eles acabaram encontrando Jesus aonde? Num templo, conversando ali com os mestres da lei, né? Jesus estava ali sentado, conversando com os mestres da lei. E deixa eu te falar, Jesus tinha 12 anos de idade. 12 anos de idade. Mas Jesus, ele conhecia a si mesmo, ele sabia quem ele era. Né? Mesmo sendo ele um adolescente de 12 anos. Ele entendia que ele não era uma pessoa comum com pais comuns. E aí o que Jesus respondeu quando Maria, né, encontrou ele ali e ela... Né, na hora ali, ela perguntou para Jesus, Jesus, por que você fez isso com a gente? Nós estávamos preocupados e tudo. Eu estou parafraseando aqui, tá? A história. E aí Jesus diz, dentre outras coisas, ele diz, estava na casa de meu pai. Peraí, mas como assim? As pessoas, né, que não sabiam que Jesus era o Salvador, o Messias, como assim estava na casa de meu pai? O seu pai e sua mãe, eles não estavam com eles. Mas Jesus sabia com quem ele estava. Ele sabia quem ele era. Sabe? Ele se autoconhecia. Por isso a atitude dele, né, em dizer aos seus pais naturais, né, não foi errada, mas foi coerente com a sua identidade celestial. Talvez as pessoas olhem para esse texto e entendam assim, mas ali, né, uma criança desobedecendo os pais, deixa eu te falar, Jesus Cristo sabia muito bem quem era o pai dele. E pelo qual motivo ele estava ali, e quem ele era. É isso que ele está dizendo aqui. Ele se conhecia, ele estava na casa do pai dele.
Então, se você não conhece a si mesmo, as pessoas não conhecerão. Também não conhecerão, sabe, você. E poderão te definir como algo ou como alguém que você não é. Agora, amados, olha só. É fundamental que as nossas atitudes, que as nossas condutas sejam coerentes com a nossa natureza de Deus, com a imagem de Cristo. E a gente falou sobre isso aqui. Por quê? Porque não é mais coerente uma coisa com a outra. Você é uma nova natureza com velhas práticas. Não existe isso mais. Tira isso da sua vida. Deixa essas coisas para trás, de lado. Isso não vai mais funcionar na sua vida. Talvez você esteja aí paralisado em áreas da sua vida que você queria avançar. Por quê? Porque talvez você esteja olhando para trás. Talvez você esteja praticando as coisas que você praticava antes. Comece a olhar para frente, comece a olhar para o futuro, para a sua nova natureza em Cristo. Sabe, Jesus ele era tão convicto da sua identidade que mesmo sendo um menino, Maria reconheceu Jesus como seu Senhor. Então seja convicto de quem você é. Estou olhando o tempo ali, pessoal, só para ver se a gente já está chegando no final aqui. Então a identidade de Jesus estava totalmente relacionada, sabe, ao que o próprio Deus falava sobre ele. Esse é o meu filho, né? A quem me comprazo. Então a identidade de Jesus estava relacionada ao que Deus falava a respeito dele. Deus se referia a Jesus como filho. E Jesus se referia a ele como pai. Mas Jesus se comportava como tal. Deus falava a respeito dele como filho. E Jesus se comportava como filho. Jesus sabia qual que era a natureza dele. E talvez você já tenha aceitado Jesus, já tenha, né? Já esteja salvo, mas talvez você não esteja se comportando como filho de Deus. E aí? Como que você pode esperar uma mudança na sua vida? Para a gente mudar, você precisa querer mais. Você precisa querer mais. Sabe, você não pode simplesmente se entregar. As pessoas hoje se convertem e falam assim, eu estou salvo, para mim está tudo bom, está tudo bem e pronto, ponto final. A salvação é uma bênção, é o maior presente que a gente poderia ter ganhado de Deus. Mas tem muito mais para você. Tem muito mais para você viver, para você avançar, para você crescer, para você impactar pessoas. Tem muito mais. Não é só isso, não. Eu não disse a vocês, olha, Jesus não veio simplesmente para nos livrarmos da morte eterna. Ele veio resolver um problema de natureza. Porque resolvendo esse problema de natureza, você sabendo quem você é, você vai viver uma vida abundante, meu irmão e minha irmã. Não tem como. Mas primeiro você precisa o quê? Se autoconhecer. Então, querido, você quer se conhecer de verdade? Entenda essas 3 coisas que eu vou falar aqui para a gente finalizar, para a gente terminar aqui. Tudo que eu disser aqui, cada palavra que eu disser, está na Bíblia. Tudo que eu disser aqui, você vai entender quem você é, o que você tem e o que você pode. Amém? Quando alguém te perguntar quem você é, você vai saber responder. Por quê? Porque agora você sabe qual é a sua natureza. O que sou? Sou uma nova criatura, criado em verdadeira justiça e santidade. Sou filho de Deus, sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Sou rei e sacerdote para Deus, o Pai. Sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Sou cabeça e não cauda. E estou sempre por cima e nunca por baixo. Sou abençoado em todas as coisas e onde ponho a mão, prospera. Porque ouço e obedeço ao meu Pai. Sou santificado em Cristo. Sou mais do que vencedor. Sou luz do mundo e sal da terra.
Sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É isso que você é. Aleluia. Sou morada de Deus no Espírito, santuário de Deus na terra. Sou forte porque o Senhor é força da minha vida e maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Aleluia. Sou amado de Deus, precioso aos seus olhos. Sou livre de toda condenação, do domínio do pecado e de toda maldição. Sou livre do poder do diabo, pois fui transportado do reino das trevas para o reino de luz. Sou curado pelas pisaduras de Jesus. Sou guardado pelos anjos de Deus. Ou seja, eu sou tudo quanto a Bíblia diz que eu sou. Esse é você. Esse é você recriado em Cristo, com a nova natureza de Deus na sua vida. Então não diga mais que você não sabe quem você é. Quer saber o que você tem? Tudo isso aqui, pode procurar na Bíblia, palavra por palavra, está lá. Tenho tudo o que pertence ao Pai, pois sou filho e herdeiro. Tenho autoridade sobre todo o poder do diabo em nome de Jesus. Tenho o perdão dos meus pecados e já não há nenhuma condenação para a minha vida. Tenho saúde em Cristo e praga nenhuma chega à minha tenda. Tenho a proteção dos anjos de Deus e nenhum mal me sucederá, e nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Tenho orientação, tenho paz, alegria, consolo, conforto, ajuda e revelação da palavra de Deus na pessoa do Espírito Santo que em mim habita. Uau! Tenho poder para testemunhar, expelir, expulsar demônios e curar enfermos pelo Espírito de Deus e em nome de Jesus. Tenho as minhas orações ouvidas, porque os ouvidos do Senhor estão atentos às minhas súplicas e elas muito podem por sua eficácia. Tenho vitória em todas as áreas da minha vida por meio de Jesus Cristo, meu Senhor. Tenho liberdade no Espírito Santo. Tenho vida em abundância. Tenho o amor de Deus que é derramado no meu coração pelo Espírito Santo. Tenho a vida eterna. Tenho toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu tenho a força do Senhor. Ou seja, eu tenho tudo quanto a Bíblia diz que eu tenho. Agora você não pode falar que você não tem nada, né? Olha quanta coisa Deus te deu, olha quanta coisa Deus te dá, filho. Aleluia. A gente conhece, a gente sabe a Bíblia, mas talvez, sabe, a gente não olha para isso e não deixa aquilo queimar no seu coração, para você entender o que você tem, quem você é. Aleluia. E para a gente terminar aqui, o que eu posso? O que você pode? Olha só. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso reinar em vida. O que a gente falou da vida abundante? Reinar em vida. Posso orar pelos enfermos e cativos e testemunhar com poder. Posso exercer autoridade sobre demônios e circunstâncias. Pisar em serpentes e escorpiões e nada me fará dano algum. Posso viver em saúde, segurança e liberdade. Posso ligar e desligar na terra em concordância com outros e será ligado e desligado nos céus. Aleluia. Posso andar em plena vitória. Posso pedir o que eu quiser, segundo a vontade ou segundo a palavra de Deus e me será feito. Peça o que você quiser. Se tiver em concordância com a palavra, será feito. Declare. Quanto, pastor? Até conseguir. Até que seja feito. Esse é o tempo. Posso viver na bênção. Posso vencer a tribulação. Posso vencer a tentação. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, eu posso tudo o que a Bíblia diz que eu posso. É isso, queridos. É isso que eu queria trazer hoje para você. Autoconhecimento. Conhecer você mesmo, conhecer quem você é.
Se você não entregou sua vida para Jesus ainda, se você não nasceu de novo, provavelmente você não sabe quem você é. Provavelmente você tem dúvida disso. Mas deixa eu te falar, a única coisa que pode te dizer quem você é realmente, você se conhecer de verdade, é a palavra de Deus. É só ela que vai te dizer quem você é. Não tem a ver com a religião, não tem a ver com nada disso. Lembra do que a gente falou sobre natureza. Conversão é uma mudança de natureza. Não é você aceitar uma religião na sua vida, não tem nada a ver. Assim como o cristianismo é um estilo de vida. Entenda isso. Se você diz que é cristão, então você precisa viver conforme o que a palavra diz. É isso. Então, por isso, queridos, não deixe que as pessoas, te definem. Não deixe elas te definirem por aquilo que elas pensam a seu respeito. Ou porque aquilo que você foi, aquilo que você era. Não, deixa eu te falar. Você é quem a palavra diz que você é. É a palavra de Deus que te define. O que Jesus fez por você é o que te define. Amém? Glória a Deus. Meu dedo está até doendo aqui de tanto apertar essa luzinha aqui. Jesus. Ela deve ser algum mau contato aqui. Queridos, queria agradecer a presença de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Essa palavra foi muito edificante para mim. Espero que tenha sido edificante para você também. A gente se conhecer de verdade, amados, isso faz toda a diferença na nossa vida. Escuta o que eu estou te falando. Você sabe agora quem você é, realmente. Quem você é em Cristo, o que você pode, o que você tem. E começa a declarar isso na sua vida. Começa a declarar quem você é de verdade. Olha quanta coisa a palavra diz que você é. Meu Deus, isso é poderoso demais. Queridos, isso é a chave para todas as portas que Deus colocou na sua vida. É só você ir lá e destrancar essa porta. A chave está nas suas mãos. Está aqui, a Bíblia. Essa é a chave mais poderosa que você tem para a sua vida. E você vai destrancar em todas as áreas. Vai destravar tudo que tem na sua vida. A partir do momento que você souber quem realmente você é. Amém? Então é isso. Pratique a palavra. Não seja só ouvinte, não. É claro que a gente tem que estar aqui, a gente precisa ouvir a palavra. Isso vai gerar fé em nós. Mas você precisa declarar, você precisa agir. Para a fé funcionar, precisa de uma ação correspondente ao que você está crendo. Você está crendo por qualquer coisa, você está crendo aí na sua vida. Haja, dá um passo de fé, meu querido. Comece declarando a palavra. Eu tenho certeza, absoluta certeza, que vai funcionar. A palavra funciona, a palavra é viva. Amém? Beijo no coração de vocês, para o pessoal aqui de Visconde do Rio Branco. Lembrando que o nosso culto presencial, aqui em casa mesmo, tá? Todos os domingos às 10 horas da manhã, a gente tem um número de pessoas limitado, tá bem? Traga sua máscara, não venha sem máscara, obviamente. A máscara agora é um acessório que não sai mais, né? Já ficou, como é que se diz? Está mais junto com a gente do que o próprio celular, né? Tem gente que está com máscara até tomar banho. Misericórdia. Mas não esqueça, traga sua máscara, tá bom? Aqui nós temos álcool em gel, as cadeiras estão tudo separadinhas, está tudo lindo, maravilhoso. Para quê? Queridos, para que a gente também, tenha todo esse cuidado. Como eu já falei, não é falta de fé, tá bom? Fé, nós temos assim muita fé e a gente crê que isso já está passando, isso vai passar, mas a gente não pode ficar parado também, a gente não pode estacionar, mas a gente tem que tomar todos os cuidados aí, com a nossa vida, com a vida de vocês também. Então manda uma mensagem pra gente, lá na bio, no Instagram, você vai achar um link lá na bio, você clica lá, vai ter o meu WhatsApp, o WhatsApp da Paula, o WhatsApp da igreja, entre em contato com a gente, fala, eu quero muito ir, eu quero conhecer vocês, venham, tá? Tá sendo uma palavra poderosa demais aos domingos aqui, tá bom? Se você é do grupo de risco, a gente pede, para que você realmente fique em casa e tudo, porque a gente não quer correr nenhum risco e obviamente para você também, para a sua vida, tá bom? E a gente crê que isso vai passar o quanto antes, a gente tem orado muito por isso, tá bem, pessoal? Então é isso. Beijo no coração de vocês, muito obrigado por permitir a gente entrar aqui na sua casa e levar essa palavra, tá bom? Então é isso. Que Deus abençoe, tenham um ótimo final de semana e sejam praticantes da palavra de Deus. Amém?
Beijo a todos. Tchau, tchau.